Vocês. Good morning, Your Holiness. Bom, Thank you. Hello, Your Holiness. I really feel very happy eu me sinto muito feliz porque, mais uma for the vez, physical mesmo que não seja fisicamente presente, seja always together. distância, Dedicated. estamos nos encontramos Also say dedicated distantes. other. E muito obrigado porque vocês estão dedicando para o bem dos outros e eu também. E nesse sentido nós somos todos iguais. With us. So we Então, always mentalmente nós estamos sempre conectados. E isso é muito importante. Your Pode Holiness, sim. It's so great to see you again. Sua cidade é muito feliz e sou muito feliz de ver o senhor de novo. How is your health? Como está o senhor? Essa é a have to judge my face. Você tem que julgar pela minha face. That's funny. How Listen. are you, Your Holiness? Well, How is your health? Como está a sua saúde? quite, Can you hear? quite often. Muitas vezes, frequentemente, When I met, quando eu encontro as pessoas, I ask, ocasionalmente eu pergunto o que você pensa a minha saúde pela minha they idade. say E muitas vezes eles dizem, 60, 70. o senhor parece que tem mais ou menos 60 anos, 70 anos. Nearly 86, 85. Agora, quantos anos eu tenho mesmo? 85. And Eu physical, vou fazer 86, vou completar 86. very healthy. Fisicamente, eu estou muito feliz, muito I think saudável. this I feel because of Eu sinto que isso por causa que a minha mente é muito pacífica. and then I think all of you know E, Bodhicitta. e como vocês sabem, eu acho que é devido a bodhicitta, o altruísmo, que So é a long minha, space remain, a minha I will prece remain. principal. So long sentient being remain, Até I quanto will remain. o espaço permanece, eu também permanecerei enquanto os seres sencientes permanecem, aí eu permanecerei para beneficiar os seres sencientes. E eu acho que nessa vida o meu empenho é beneficiar muitas pessoas. You see, the purpose E eu acho que o objetivo da vida and some way é, was the feeling. de qualquer forma, Also they materialize. So I determined at least eu the first Panchen Lama. Eu acho que o primeiro Panchen Lama viveu 108 anos. So some my friend, E alguns dos meus amigos me perguntaram, me disseram, first Panchen Lama. o senhor tem que viver como Then I felt o primeiro Panchen Lama I feel Chogyam. realistic. So Então, I may live eu acho que, firmemente, que 2 decades, 2, 3 decades. eu acho que eu vou viver até mais 2 ou 3 décadas. We would like that very much. Susan Biles disse, nós gostamos dessa ideia. So I want to ask you. Eu vou perguntar para o Since our senhor, last meeting, desde how o, much changed my face? desde o nosso último encontro, quanto minha face mudou? O senhor parece igualzinho Thank you. como a última vez. Thank you. You look great, and we're so happy that you're healthy. Nós estamos muito felizes que o senhor está muito saudável e que o senhor pode participar dessa mente vida. Nós estivemos juntos em novembro, não muito tempo atrás, e nesse período o mundo mudou muito. Mesmo que não podemos ser fisicamente juntos, mas nós queremos encontrar-nos em videoconferência e somos gratos à tecnologia. Live. A nossa associação de Mente e Vida, Mind and Life, essa organização, Since now, many years, até agora, já passaram muitos anos
que nós nos encontramos, sempre encontramos, e temos muita oportunidade de escambiar as nossas experiências. to how to say how much we can contribute. E ver o quanto podemos contribuir para o bem-estar dos seres sencientes Becoming more calm. e para ver o quanto que a mente humana pode se tornar mais calmo. Hoje, fisicamente, nós estamos distantes, mas Can cover através disso nós podemos cobrir muitas pessoas nesse planeta. so this is modern technology. Você vê, essa tecnologia moderna é muito útil nesse sentido. So now I'm looking forward to Então, discussion. eu quero mais dessas discussões, mais desses argumentos com nossos membros dessa sociedade, com os membros dessa sociedade. There are probably hundreds of thousands of people. Nós achamos que tem mais ou menos 100 mil pessoas, em todas as pessoas em todo o mundo, nesse exato momento, todos juntos participando dessa conferência. Sua Santidade, o primeiro diálogo da Mente e Vida foi 32 anos atrás, e o Senhor nos esperou de ficar muito curiosos, e nós estamos ainda seguindo esses conselhos. Que nós esperamos de trazer coisas boas para o mundo. E nós estamos, hoje em dia, estaremos juntos por 1 hora. Para você é de manhã, aqui é muito tarde nos Estados Unidos. E eu acho que as pessoas nos Estados Unidos estão dormindo. E nossos amigos na Europa estão mais ou menos meia-noite. 9 hours sleep. Eu, em geral, tenho 9 horas de sono. Eu durmo 9 horas. E de manhã eu sou muito ativo. So let's continue. So, Então, vamos we are joined sociedade, some old friends. nessa conversação nós vamos ter. First I'll introduce Professor Richie Davidson. Eu vou introduzir o pessoal Richard Davidson, que ele é o fundador e diretor do Centro de Mentes Saudáveis e professor de Psicologia e Psiquiatria da Universidade de Wisconsin-Madison, e consultor científico principal do Instituto Mente e Vida. O Instituto de Mentes Saudáveis é uma organização afiliada sem fins lucrativos com a missão de traduzir a ciência. É maravilhoso estar aqui, Sua Santidade, e sou muito feliz de ver o senhor de novo. O segundo é Dr. Jimpa, que o senhor conhece muito bem. Esse é muito tempo o senhor tradutor em inglês. Jimpa é o presidente do Conselho da Administração e Fundação da Faculdade do Instituto Mente e Vida, Instituto da Compaixão. E essa manhã ele vai juntar-se a nós como seu tradutor. O senhor e o Jimpa têm trabalhado muito através pela internet. Vamos ver como essa vez vai funcionar. E finalmente eu quero introduzir a decana emérita Caroline Jacobs. Ela é presidente. Ela é decana América da Escola para Social Work, e o senhor conhece há muito tempo, e ela é presidente da... E ela vai ser a nossa moderadora para esse encontro. Sua Santidade,
é uma maravilha estar na presença do Senhor, e eu estava olhando, esperando muito para esse encontro. O seu senso de humor, então, é aquilo que a gente pode compartilhar nessa 1 hora juntos. Os nossos problemas que vamos endereçar é como vamos falar sobre os nossos problemas e o que podemos fazer juntamente. Atualmente, nós enfrentamos problemas grandiosos, e é muito importante ter a sua compreensão sobre a resiliência, compaixão. Eu vou perguntar 5 perguntas para o senhor, e Richard David vai responder sobre a ciência depois que o senhor tiver falado. E eu vou começar. Sua Santidade, considerando essa pandemia que nós estamos enfrentando, quais são as habilidades que nós poderíamos enfrentar quais os seus conselhos que poderíamos para enfrentar essa pandemia? Essa pandemia é muito séria pelo mundo afora. Muitos cientistas e expertos no campo se preocupam com a saúde humana, e eles estão prestando muita atenção. Eu não tenho muita coisa a adicionar, a não ser que se realmente apreciar pelo trabalho dessas pessoas. E muitas vezes eles estão colocando em risco a sua própria vida, e eles não importam. O importante para eles é ajudar as outras pessoas, servir as outras pessoas. E muitas enfermeiras também estão sofrendo para ajudar as pessoas doentes. E eu aprecio muito isso, o trabalho deles, todos eles. E mentalmente, eu acho que tem muito medo e muita ansiedade. E eu acho que também isso está afetando ainda mais essa pandemia, Mas se nós ficássemos mais estáveis, concentrados, seria muito melhor. Por exemplo, aqui nesse campo tem um mestre de Nalanda. Quando nós enfrentamos problemas, nós devemos analisar os problemas. Se esse problema pode ser resolvido, então não precisamos ter medo. Devemos nos esforçar para resolver os problemas. Mas se o problema não podemos resolver o problema além dos nossos esforços, então não há de que ter muito medo. Então isso é muito prático, é um pensamento muito prático. Eu acho que no nível mental, menos medo, menos ansiedade, talvez possa de alguma forma nos ajudar. Então, um dos problemas que também pode nos dar é o aquecimento global. E alguns expertos dizem que nas próximas décadas o mundo inteiro pode ficar muito quente e pode se tornar um deserto. E isso é uma coisa muito séria. E nós devemos pensar sobre isso. Depois disso, se nós pensamos que tudo isso vai mudar, então uma vida
tiny part. uma vida só é uma pequena parte desse mundo enorme, desse mundo todo. Indian thought, E aqui eu falo sobre o pensamento indiano, renascimento, life after life. vidas após vida. That philosophy, that thinking, Esse pensamento, eu acho que é muito útil, se pensarmos dessa maneira. life Nessa vida é uma única vida. E essa vida terminará e não é um fim permanente. E a vida após vida continuará. according theistic religion, De acordo com as religiões teísticas, todos nós somos criados por Deus, por um Criador. it means, you see, Então, o fim da vida é de acordo com o plano de Deus. according God's plan, it happened. O fim da nossa vida termina de acordo com o plano de Deus. Next, sometime, E, relax. e algumas vezes podemos nos relaxar e depois Jesus Cristo aparece. Hope. E isso é muito bom, e isso nos dá aos teístas alguma esperança, alguma paz. Another sort of serious problem. Um outro grande problema que enfrentamos é problemas criados por nós mesmos. Now, for example, in America, Por exemplo, nos Estados Unidos, atualmente, racial problem, tem muitos problemas raciais, and what you call black people. principalmente relacionado às pessoas negras. Much does it depend on our E eu acho que todos esses problemas raciais dependem de uma atitude mental. Então, a fim de erradicar isso, nós devemos promover esse conceito de uma humanidade única, uma unicidade humana. Então, os 7 bilhões de pessoas, a maneira que eles nasceram é a mesma e a maneira que eles morrerão é a mesma. Então, besides the physical differences, deixamos para lá as diferenças físicas, mas a nível emocionais somos todos iguais. and then the reality. E a outra coisa é a realidade. Too much sort of emphasis. Nós enfatizamos muito em nós mesmos, na nossa comunidade, as comunidades deles, essas divisões. Isso é a raiz de todos os problemas, e isso é uma coisa ultrapassada. Nos tempos dos reis, rainhas, de líderes religiosos, e eles enfatizavam muito, meu povo, e assim por diante. Esse pensamento é uma pensão ultrapassada, uma coisa antiga. Nós devemos pensar agora que nós somos todos somos seres sencientes, uma humanidade. Nosso futuro depende de 7 bilhões de pessoas. Cada ser individual depende da humanidade. E se nós pensamos, meu grupo, o grupo deles, e baseado simplesmente na religião, baseado na cor, baseado em status sociais, é um pensamento antigo, demagogo, eu acho. Um pensamento ultrapassado. E, por exemplo, agora, no senso de economia global, não tem uma fronteira. E, por exemplo, a tecnologia moderna também pertence à humanidade, não a uma nação ou outra nação. E devido a essas diferenças, nós procuramos nós, é um problema social. Devemos realmente pensar em uma unicidade humana.
7 bilhões de pessoas. Esse é o meu primeiro empenho. Tentar promover a unicidade humana, a humanidade como um todo. E essas outras coisas que acontecem são coisas pequenas. At young age, Por exemplo, thinking. quando você era pequeno, pensava de uma maneira. Quando você se torna grande, você cresce, diferente pensamento. Então, mas é a mesma pessoa. A mesma pessoa pensando, América, Part of America, diferentes partes dos Estados Unidos, na Ásia. majority black people. Isso está falando da divisão. You see, but these are minor. Essas divisões são pequenas. Devemos pensar que nós somos seres humanos. Color, Diferente cor pode fazer uma diferença, somos distintos. distinction. Até mesmo entre as mesmas religiões, eles fazem distinções. Em religiões, eles fazem distinções. Hindus, judaísmo, cristianismo, budismo e assim por diante. Minor. Mas isso são coisas pequenas. A coisa maior que nós devemos pensar é que somos todos seres humanos. You see, to educate E, and share e nós devemos educar. same human being. Nós devemos educar as pessoas nessa base que somos todos humanos, devemos viver nesse planeta. And then, as a human being, Então, a outra coisa, os seres humanos são emocionalmente, fisicamente, mentalmente, somos diferentes, mas basicamente a nível emocional, todos temos emoções. E fazer distinções devido à cor é uma coisa estúpida, é uma coisa limitada. E a mesma coisa, fazer diferença baseado em religiões, isso é estúpido, é minimamente limitada. Nós devemos pensar que nós todos somos seres humanos. Por exemplo, then you should look esse problema que surge na América é uma coisa triste. over billion Por exemplo, se nós vemos aqui o exemplo da Índia, tem mais de 1 bilhão de pessoas e tem um país de religiões pluralista. Jew E less number. tem, acho que tem o hinduísmo, acho que judaísmo tem poucos e zoroastrismo tem poucos, mas eu acho que a maioria das religiões South India, West India, North India, coexistem juntas aqui na Índia. Norte, sul, leste, oeste na Índia tem até tem diferentes, até mesmo linguagens, idiomas e até mesmo escritos são diferentes, mas todos eles indianos vivem juntos, coexistem juntos aqui na Índia, nesse país da Índia. community have the right to preserve É claro, their own identity. não, e uma coisa, é claro, cada comunidade tem o direito de preservar suas próprias crenças, religiões e culturas, mas sem criar divisões. I think Eu acho que a Índia, I live this country. eu vivo nesse país há mais de 60 anos. Now spent here. A maior parte da minha vida eu vivo aqui na Índia e eu mesmo eu admiro muito a minha vida aqui na Índia. Eu acho que o resto do mundo deve olhar, né, como vive aqui na Índia. Tem diferentes cores, tem diferentes idiomas, tem diferentes religiões e todos vivem muito pacífico aqui na Índia. E principalmente eu acho que nos Estados Unidos Different color. se enfatiza muito nas cores das pessoas, parece que uma coisa se tornou uma coisa muito mais importante.
Mas 7 billion human beings. Mas eu acho que vocês têm que pensar realmente desse 7 bilhões de pessoas em um todo que vivem todos I think juntos. you should look European Union. Um outro exemplo que eu acho que vocês americanos devem olhar, vocês têm que olhar a União Americana, que mesmo que são países diferentes, diferentes idiomas, mas eles têm diferentes nações, diferentes línguas, idiomas, diferentes culturas. Previous time, Mas vivem juntos. É claro que antes eles mataram uns aos outros, como a França e a Alemanha, eles brigavam e mataram uns aos outros. Eu tenho que ilustrar um exemplo aqui. I think Von Weizsäcker, parece que Von Weizsäcker, uma pessoa chama Von Weizsäcker, e ele me falou que quando ele era pequeno, ele falava, quando via um alemão, pensava, eles são meus inimigos, e vice-versa. Mas essa sensação, esse sentimento mudou completamente. Ele me falou isso. General de Gaulle. Wartime, yeah. Eles falando o nome de uns presidentes aí. Second World War, they use Antes tiveram a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, mas depois da Segunda Guerra eles usaram a inteligência propriamente, de modo devido. one European Union. Eu acho que a América deve olhar e olhar para a América, a União Europeia, At least last few e pegar esse exemplo. Por exemplo, depois da União Europeia, não teve mais brigas com mortes. Mas eu acho que se eles não tivessem feito essa união, nas últimas décadas deveriam ter surgido outras guerras. Então, eu acho que os americanos devem desenvolver esse espírito da União Europeia. of killing, then Essas they become more mature, and then thinking wider way, and then European Union start. por causa que eles tomaram essa consciência que essas matanças não foi de benefício. Então eles mudaram o pensamento. América, os Estados Unidos da América, o próprio nome diz isso. Então, se vocês não honram esse nome, não honram esse nome América, os Estados Unidos da América, não tem por que usar esse nome. The very name United States. Então, por isso que esse nome eu acho que foi criado os Estados Unidos por causa de diferentes estados, diferentes cores. E, infelizmente, é uma lástima que nos últimos, atualmente, tem essas divisões devido à cor nos Estados Unidos. E quando eu escuto que matam por causa da cor nos Estados Unidos, eu fico muito infeliz. E eu tenho muitos amigos americanos. So, that big nation, Uma grande nação, os Estados Unidos é uma grande nação, a nação liderante do mundo independente. Então, eu acho que os Estados da América deve ser um exemplo para o resto do mundo. Latin America, Os Estados Unidos, América, África, América Latina. Então, eu acho que vocês deveriam ser um exemplo para eles, diferente cor, mas nós vivemos juntos. United States. Então, isso é o significado básico de Estados Unidos, Estados Unidos da América. Certain sort of factor, E, certain event, eu acho que devido a alguns fatores, difficulties, essas dificuldades
baseados na cores, esses problemas baseados na cores, eu acho que isso é uma criação da própria mente humana, narrow-minded. devido a uma mente limitada. So now here, we human beings, Então, every human being, todos os seres humanos, part of our life. as emoções são parte da nossa vida, Most of the emotion, mas muitas das emoções no proper basis, just que emotion. não têm bases próprias, é só justo emoções. Então, essas emoções que não têm base, que não têm um fundo básico, aquelas que criam mais problemas. Então, eu acho que esse outro problema baseado no racismo ou religião é muito triste. Quantum physics. Eu tenho alguns contatos entre a física quântica, os cientistas, os físicos quanto cientista, e eles dizem que as coisas as coisas materiais aparecem que elas têm uma existência própria, objetiva. Mas se você analisa profundamente, não tem nada que existe assim como elas nos aparecem. Então, se você analisa profundamente, a nível último, não tem uma identidade. Mesmo que essas coisas, quando as coisas nos aparecem, nós analisamos profundamente e veremos que só tem partículas. E os cientistas também dizem que mentalmente, tudo são as nossas projeções mentais. Mas as coisas não aparecem como é a nossa projeção mental. As coisas não existem dessa maneira. Eu tenho um grande cientista americano, Raj Navarana, que ele disse que a física quântica no Oeste é uma coisa nova, mas na Índia essas já existem mais de 2.000 anos atrás. Essa física quântica já desenvolveu nesse período, há 2.000 anos atrás. E ele recitou alguns versos de Nagarjuna, onde dizem que as coisas são todas interdependentes, não tem nada que existe objetivamente. Eu acho que a física quântica, se vocês pensam de acordo com a física quântica, todas as emoções negativas de ódio, de medo, quando elas nos aparecem, você analisa profundamente. Por exemplo, se você tem medo de alguma pessoa, uma pessoa faz medo a você, você analisa. Então, esse medo a nível último não existe. Essas emoções negativas só é baseada sobre as aparências. Não tem uma realidade última, verdadeira. E, por exemplo, por outro lado, devemos cultivar a karuna. A karuna, o compaixão, é baseado na razão lógica. A karuna, nós devemos incrementá-la através do raciocínio, da meditação. E então, essas emoções negativas não tem uma base fundamental, não tem um fundamento. Não tem um fundamento, é tudo baseado sobre a aparência. E isso, nós pensamos aqui que essas emoções negativas não têm uma base fundamental, não, nós podemos eliminá-las. Isso é uma esperança para nós. E através disso, nós devemos incrementar as emoções positivas através do raciocínio lógico e eliminar as emoções negativas. Richie, there are many parts of this you might want to reflect the science on. And maybe it is also starting with the compassion training research. Nós devemos, o Richard também, talvez desenvolvemos
o treinamento em base à compaixão, começado pelo Rishi. Actually, to start with the Sua santidade é muito... published by Chinese scientists just a few weeks ago, tem um argumento... 54% of Tem um argumento desenvolvido pelos chineses, onde dizem que a incerteza e a ansiedade que prevalece nesse momento da pandemia é bastante debilitante para muitos. Cientistas chineses relatam que mais de 50% da população em certas regiões sentiu ansiedade severa ou depressão. Muitos cientistas descrevem que a pandemia é uma crise mental. Então, um desses problemas que as pessoas enfrentam é a incerteza como a pandemia vai terminar, como se eles vão ser infectados, ou como eles vão ser infectados. E um comentário que a sua santidade fez, eu não sei a quem o senhor citou, mas o senhor citou que algumas coisas nós podemos controlar e outras coisas não podemos controlar. E se nós podemos controlar, devemos fazer alguma coisa, mas aquilo que nós podemos controlar é a nossa mente. E aquilo que nós vemos sobre a mensagem da incerteza e do medo tem um efeito muito destrutivo sobre as pessoas. E tem um lado biológico também. Nós vamos falar disso um pouco mais. E o senhor também falou sobre a atenção de pessoas sobre as crises raciais. As pessoas negras nos Estados Unidos, é dito que pode ser aquelas que morrerão 10 vezes mais devido ao coronavírus. Isso são dados efetivos. Isso é uma coisa muito séria, e não é uma situação psicológica, mas é uma coisa efetiva que pode acontecer. O que eu quero é trazer a atenção das pessoas eu gostaria de saber se o senhor poderia nos dar alguma sabedoria, como nós poderíamos controlar a nossa mente e não ser muito influenciado pelas mensagens de medo. E como nós poderíamos calmar a nossa mente em maneira que nós poderíamos promover mais equanimidade, em maneira que pode afetar o nosso lado biológico. Esse COVID, como eu já mencionei antes, que aqueles cientistas, principalmente os médicos, os cientistas estão ainda fazendo algumas pesquisas para descobrir esse vírus, e isso deve continuar. Devem continuar essas pesquisas, e essa pandemia é causada por vírus. Então, igualmente, esse corpo não humano nosso tem o potencial de desenvolver o próprio antídoto para esse vírus. Eu acho que os médicos cientistas devem continuar com as suas pesquisas para descobrir a razão desse vírus e os remédios. Mas eu acho também que o estado mental
tem um grande efeito sobre isso. O estado mental pode nos promover uma autoconfiança, porque se nós desenvolvemos muito medos, esse vírus, de qualquer modo, pode encontrar alguma oportunidade para criar, para se multiplicar dentro do nosso corpo, devido ao nosso... Então, nós devemos fortificar o nível mental positivo. Porque se nós desenvolvemos esse estado, o nível mental positivo, as partículas positivas do nosso corpo aumentarão. Mas, infelizmente, nós só falamos da vida material a nível dos nossos nas 5 consciências sensoriais, ou a nível sensorial. Mas eu acho que no fim do século XX, as pessoas não pensavam muito sobre as emoções, sobre a mente. E aquele cientista que, como neurocientista como você sempre falava cérebro, cérebro, cérebro. We also tell them mind. Eu falei, nós também falamos de mente. A Sua Santidade disse. Eu acho que, especialmente como você, deve ser na segunda parte do século XX, você e alguns como você começou a pensar que dentro dessa nossa mente, nosso cérebro, tem alguma coisa que pode afetar o nosso cérebro em positivo. Por exemplo, a meditação pode afetar o nosso cérebro. E a meditação pode desenvolver a nossa sexta mente, nossa sexta consciência. E meditações como de controlar o nosso respiro, a nossa respiração, ou prana-yoga. Eu usualmente faço pranayana in morning. Eu inalo, retenho o quanto eu posso, depois eu exalo. E esse tipo de prática gradualmente nos dá a habilidade de desenvolver a sexta mente, ou incrementar a nossa sexta mente, a nossa sexta consciência. Mas usualmente nós só usamos só pensamos nas 5 consciências sensórias, níveis sensoriais, e sem pensar na sexta consciência. Mas depois que nós fizermos essa respiração, meditamos por alguns minutos, mas tem até alguns meus amigos que meditam até por 3, 4 horas. E isso incrementa e fortifica a sexta mente. E nós chamamos, depois disso, nós chamamos meditação de shamatha e meditação analítica. Uma vez que você ouve vipassana, seria quando você, através da shamatha, você mente calma, você começa a analisar. Ou faz a meditação analítica, que é chamada vipassana, que é meditação de investigar as coisas muito profundamente, as partículas. Essa é uma tradição da Índia, que é uma tradição indiana chamada Vipassana e Shamatha e Vipassana.
E isso realmente incrementa o poder da mente, a força da mente, e incrementa a potencialidade de fazer a mente se tornar mais afiada, mais aguda. E eu acho que a religião, a tradição indiana, de não secular, de que não é baseado na religião ou de rezas, é utilizar o poder da mente propriamente dita. Então, você, Richard, fez uma grande contribuição nesse estudo, que além do cérebro, existe algo a mais que pode afetar o cérebro. Eu acredito que, como você, mais e mais cientistas estão prestando mais atenção sobre o nosso mundo interno, nas nossas emoções internas. Mas no passado eles pensavam só no mundo externo. Mas eles ultimamente começaram a pensar nesse mundo interno, nesse nosso mundo interno. E todas essas coisas, emoções negativas, de medo e raiva, pode ser subjugada através do desenvolvimento da sexta mente. E para subjugar essas emoções negativas, os órgãos sensoriais não são úteis. Então, através desse incremento de desenvolver essa sexta mente, nossa mente se torna muito mais calma. No, sorry, please go on. The other day, O outro dia, falando sobre esse vírus, morcego. Eles falando que os morcegos trouxeram esse vírus. Pode ser que haja alguma conexão com esse morcego, mas se nós colocarmos só a culpa nos morcegos, eu acho que isso é uma coisa errada. Os morcegos não têm nem como os morcegos nem têm como se defender eles próprios. Agora, os humanos que falam foi culpa deles, eu acho que isso também não é muito correto. Eu acho que mais pesquisas, mais estudos sobre as emoções, sobre a mente, e mudar a nossa maneira de pensar através do raciocínio lógico e através da meditação analítica, isso é muito importante. Isso não tem nada a ver não tem nada a ver com Deus, com Buda e assim por diante. Isso tem a ver com nossa mente. Em vez de colocar a culpa nos morcegos. Nós devemos, em vez de colocar a culpa nos morcegos, nós devemos colocar a culpa nas nossas próprias emoções negativas e pensar como nós podemos reduzir as nossas emoções negativas. E a maneira de eliminar as emoções negativas não é através das rezas, é através de análise, através do raciocínio lógico. Recentemente,
quantum physics. Um estudante chinês que um físico quântico, e ele mesmo falou que como resultado de estudar a física quântica, antes ele sentia muito apego às coisas, objetos, e ele começou a analisar que as coisas externas, isso é negativo, isso é positivo, e através da física quântica e essas sensações, esses apegos nas coisas negativas ou positivas diminuiu imensamente. Então, isso é como um pensamento indiano antigo, as filosofias indiana antiga. Então, vocês, meus amigos, nós temos muito trabalho agora no campo da educação, e ensiná-los como reduzir as emoções negativas e incrementar as emoções positivas sem tocar religiões. Sua Santidade, eu queria comentar que assim quando nós começamos a desenvolver nosso diálogo, a palavra sobre compaixão não falava nada de compaixão, não existia nos livros. E mesmo no campo de psicologia, sobre os livros de psicologia, não existia esse nome de compaixão, essa palavra de compaixão. Mas devido à sua inspiração, a inspiração do Senhor, nós todos... o mundo todo começou a estudar como a compaixão pode afetar nossas emoções dessa maneira. E agora tem mais de 100.000 cientistas estudando essa compaixão. E eu me lembro exatamente o dia, em Dharamsala, que nós prometemos ao Senhor que íamos fazer, que ia colocar a compaixão no mapa científico. É claro que ainda existe muito a aprender, mas é através da inspiração que o Senhor nos deu que essa compaixão, essa meditação contemplativa está desenvolvendo. Uma coisa que nós estamos falando é que mesmo que é uma quantidade pequena, uma pequena quantidade de compaixão, se nós praticarmos, isso pode ajudar-nos a reduzir o preconceito implícito. E principalmente nos ajudar. E esse conceito prejudicial quem nos provoca esse racismo implícito, às vezes até mesmo inconscientemente. Mas como nós podemos espalhar esse pensamento? O senhor tem alguma coisa como qualquer um de nós, 7 bilhões de pessoas, podemos praticar uma da analogia que eu sempre uso quando as pessoas evoluíram no planeta, ninguém escovava os dentes. Hoje em dia, todos escovam os dentes. Isso não é parte dos nossos genes. É uma coisa que nós aprendemos. Podemos todos nós desenvolver a compaixão? Eu sempre enfatizo que no sistema de educação, atualmente, o sistema de educação moderno vem do Ocidente. Não tem nada que fala sobre a nossa mente. E eu acho que
eu acho que a educação moderna deve combinar a educação da mente, que fala sobre as nossas emoções. Eu falo da mesma coisa como a higiene física, também nós devemos fazer a higiene mental como um tema acadêmico, não um tema religioso, nem de falar de vidas próximas. Eu falo como construir uma sociedade pacífica dia após dia. E isso é baseado na higiene mental. E, portanto, eu acho que a higiene mental deve ser incluída no currículo da educação moderna. E isso está faltando. Eu sempre digo que a educação moderna é muito orientada ao mundo materialista. So therefore, hygiene of physical, similarly hygiene of emotion. Portanto, eu enfatizo que, da mesma forma que enfatizamos na educação a higiene física, devemos enfatizar e incluir a educação mental, a higiene mental. E, nesse campo, eu acho que a tradição antiga, o conhecimento milenar, explica muito bem, claramente, como as emoções negativas podem nos destruir. Eu não posso usar. Os 21, na Índia, na tradição psicologia, que faz uma distinção entre a primeira mente e a tradição indiana faz a divisão entre mentes principais e mentes secundárias. Entre as mentes secundárias, tem 51 tipos de mentes secundárias. E as mentes primárias têm as 5 mentes primárias. E nos textos indianos, fala muito disso. E nós devemos estudar isso. Isso é temas acadêmicos, não temas religiosos. Claro que tem várias tradições, hinduísmo, indiano, budismo, jainismo, mas isso é tradição religiosa. Mas dos pontos da psicologia indiana antiga, nós devemos estudar esses temas acadêmicos. E o que está faltando na educação moderna. Nós temos que começar um novo currículo desde o jardim da infância até a universidade, o estado universitário. Como nós estudamos desde das sementes até uma árvore grande. Então, a mente também, tem as partículas, os átomos pequenos, ou a mente pequena, e uma mente pequena pode desenvolver-se uma mente muito certificada e algumas vezes ela pode se tornar muito prejudicial e pode se tornar muito benéfica, pode se tornar muito benéfica. Então essas coisas. Então nós devemos ver que as coisas positivas em nossa mente, que é um veneno, nós devemos eliminar e as coisas positivas nós devemos implementar. E a mesma coisa na nossa mente. Algumas emoções venenosas nós devemos eliminar e algumas emoções positivas nós devemos incrementar, que vai ser benéfica para todos.
Isso a níveis emocionais. Então, por isso que eu insisto que nós devemos esses estudos sobre a mente. Um dos meus empenhos é reviver essa filosofia budista antiga, que fala da ahimsa, não violência, e a não violência é relacionada com a mente. E isso é relacionado à karuna, à compaixão. E há mais de 2.000 anos atrás, nesse país, se desenvolveu esse conceito de karuna. E a Índia, o sistema indiano é parte disso. O sistema moderno indiano é baseado muito no sistema ocidental. Mas eu acho que a Índia deve combinar os conhecimentos antigos sobre a mente e a educação moderna. E eu acho que a Índia tem essa habilidade, essa capacidade de combinar esses dois temas. Eu sempre digo aos meus amigos indianos que eles têm que colocar esforço para desenvolver isso. Existing education is not adequate. Eu sempre também falo para eles que porque esse sistema educacional moderno não é o suficiente para fazer com que as pessoas ficam felizes. E eu acho que vocês, cientistas, têm uma autoridade de levantar essas questões. Porque pode falar assim, um Dalai Lama é um monge, eles têm essa visão assim. Mas vocês, cientistas, vocês têm que prestar mais atenção nesses temas. Na realidade, insistir na educação moderna como é agora, como está funcionando agora, não é adequado. Como eu falo, só fala na saúde física, na saúde física e falam que a felicidade mental eles pensam que a saúde mental é relacionada a uma fé religiosa, a reza. Eu respeito todas as religiões, mas a religião a felicidade baseada na religião, eu acho que não é adequado. Tem uma tradição hinduísta, uma tradição indiana chamada jainista, porque na sua religião, outras religiões também, as tradições indianas também, eles praticam muita vipassana, muita shamatha, e eles têm muita explicação sobre a mente. Talvez porque eu seja budista. Mas vocês podem ver que até o budismo, a tradição Pali, o que o Buda disse, mesmo assim eles não analisam o que o Buda disse. Buda sempre, como eu sempre digo, Buda sempre disse: meus seguidores, vocês não aceitam minhas palavras, mas assim como o orivo testa o ouro, vocês têm que aceitar, analisar os meus ensinamentos e aceitar só através da lógica. Até a tradição de Nalanda também. A tradição de Nalanda é enfatizada, é arraigada nessa tradição de investigação. E eles investigam, por que o Buda disse? Por que o Buda disse aquilo? Mas depois de analisar os escritos, aquilo que o Buda disse, se tem alguma contradição, você tem que investigar. Mas a tradição Pali, a tradição sânscrita, a tradição de Nalanda, a abordagem dele é tudo através da lógica, através do raciocínio lógico. E eles estudavam muito pranama, mente, como Dignaga, Sandrakishti, são mestres de Nalanda. E Buddha Palita, Nagarjuna,
E são todos mestres de Nalanda que estudavam, faziam todos esses estudos sobre a mente. 어, Chandrakirti. E o Chandrakirti também, esses grandes mestres de Nalanda, quando eles explicavam sobre os ensinamentos de Buda, eles sempre usavam o raciocínio lógico, a investigação, análise. E as coisas de Buda que tinham alguma contradição, eles refutavam. Então, nós tibetanos, no século VIII, mesmo que o budismo foi introduzido no Tibete no século VII por Sonzen Gampo, mas no século VIII, o mestre Trishon Detsen convidou o mestre de Nalanda, Shantarakshitra, que era um grande lógico, e ele é um grande filósofo também. E ele introduziu os ensinamentos de Buda no Tibete de acordo com a tradição de Nalanda. E nós tibetanos, há mais de 1000 anos, nós sempre estudamos os ensinamentos de Buda através da lógica. E eu acho que nós tibetanos são aqueles que estudaram mais através os ensinamentos de Buda através da lógica. E por causa disso que nós desenvolvemos uma relação cercana com os cientistas, porque os cientistas eles não acreditam através, eles só acreditam, eles fazem suas pesquisas através da análise e investigações. E a mesma coisa é a mesma abordagem dos mestres da Universidade de Nalanda. E por isso eu acho que, por causa dos nossos diálogos, uma compreensão mútua, nós demos uma grande contribuição entre cientistas e budistas. Os chineses estudantes, os chineses como vem me ver, eu falo assim, vocês têm a tradição de Nalanda, mas vocês não estudam a lógica. É como uma pessoa sem dente. Se você colocar alguma coisa para mastigar, você não consegue mastigar. E nós tibetanos, nós estudamos, nós temos a tradição de Nalanda e se qualquer coisa dura que nós devemos investigar, nós conseguimos investigar. Então, devido a guia de Shantarakshitra, nós tibetanos estudamos a Universidade de Nalanda. Eu quando tinha de 6 a 7 anos, eu comecei a memorizar todos esses textos da Universidade de Nalanda, os escritos dos mestres da Universidade de Nalanda. Ele está dizendo que tem 2 importantes textos que eu tive que memorizar. E eles... um desses textos é o Magyupa, que é ornamento da clara realização. Ornamento da realização clara, o Magyupa. Gen é ornamento. E porque os estudantes, os estudantes tinham que se esforçar muito
E eu tinha que memorizar esse texto, e meu corpo começou a ficar meio adormecido. E o segundo texto é entrando no caminho do meio de Omagyapa. Não. O segundo texto que era o segundo texto é ainda mais difícil de memorizar, porque é uma combinação do primeiro e do segundo texto. Entrando no middle, ornamento da realização clara, e entrando no caminho do meio. Então, memorizar esses textos é como entrar em um monastério. Sua Santidade, essa é a Carolina Jacob. Sua Santidade, eu gostaria de perguntar o que o senhor poderia dizer para os líderes do mundo, e para os nossos jovens que estão que é um sistema muito opressivo em volta ao mundo, e para os nossos jovens que estão sofrendo devido às crises econômicas. Sua Santidade disse, o mundo está sempre mudando, e eu acho que a educação... Eu acho que, por exemplo, o mundo de agora e o mundo de 100 anos atrás mudou muito. No século XX, foi um século de muita violência. E eu acho que o século XXI tem muitas pessoas que estão pensando sobre... quando no século XX, todas as vezes que encontravam uma dificuldade e briga, pegavam armas. Mas no século XXI, tem mais diálogo. Então, eu acho que nós devemos enfatizar esse sistema de dialogar. Quando tem algum desacordo, devemos partir para o diálogo. No século XX, muitas pessoas morreram devido a guerras. Pensavam sempre em eliminar todos os seus inimigos. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e muitas pessoas diferentes, pessoas que criaram alguns problemas, mesmo depois da Primeira e a Segunda Guerra Mundial, as pessoas que criaram um problema ainda permanecem. Mas nesse século XXI, nós devemos dialogar para resolver os problemas. Meu objetivo, meu desejo é tentar promover o espírito de diálogo em base a esses 7 bilhões de pessoas, que nós devemos enfatizar que nós devemos viver lado a lado. Então, não é útil usar armas. Esse mundo deve ser um mundo desmilitarizado. Por exemplo, o dinheiro que são gastos para desenvolver as bombas atômicas está ali, ninguém usa. Então, nós devemos desarmar esse mundo. Devemos trabalhar para isso. E qualquer problema que surja, nós devemos dialogar. E para isso, devemos ter autoconsciência, ser honesto, uma perspectiva ampla, e sem pensar no individualismo, minha nação, mas pensar
na humanidade como uma única humanidade. E eu acho que através da educação isso pode ser possível. Se pensar somente basis of na minha nação, isso é a base de mais conflitos. 7 billion human beings. We are same. We have to live. Pensar que nós devemos pensar na humanidade como todos, que devemos viver lado a lado. E como seres humanos, nós somos somos seres animais sociais. E como os animais, eles dependem da comunidade. Então nós devemos pensar, eles ajudam uns aos outros devido à compaixão. Então, nós devemos pensar nesse sentido, que nós devemos ajudar uns aos outros através de compaixão. E como humanidade, nós dependemos uns dos outros. Eu acho que a educação é o fator crucial para desenvolvermos, conseguirmos isso. E eu acho que também que devemos tentar desmatar, desarmar o mundo. E o outro ponto, devemos prestar atenção no aquecimento global. E nós não sabemos por quanto tempo ainda vai permanecer esse mundo. De agora até as próximas décadas, pensar que devemos matar uns aos outros, e eu acho isso muito estúpido, não faz sentido. Por exemplo, as pessoas velhas eu acho as pessoas anciãs velhas que ainda no ponto da morte ainda brigar, eu acho que isso é estúpido, muito estúpido. Ele está o mundo todo está caminhando para o fim. Então, devemos pensar que nós devemos, como o mundo está caminhando para o fim, devemos viver uma sociedade pacífica e compassiva. The joy of having the logical a alegria de ter o sistema biológico e trazer isso para um diálogo e se engajar-se como uns aos outros, isso é o respeito como ser humano. Meus amigos, nós devemos pensar que nós todos temos a mesma responsabilidade na educação. E nós devemos pensar nosso valor interno, que a fonte última, seja de felicidade individual, comunidade individual e o mundo, a felicidade da nossa comunidade e do mundo. Então, só ganhar dinheiro, só de ganhar dinheiro não é uma coisa última, não é uma coisa. Are you going to say anything else? Uma coisa útil. I'm going to say thank you. Sua Santidade, muito obrigado. Foi um ensinamento maravilhoso e nos estimulou muito a nos engajar nesses princípios. E eu acho que nós podemos considerar todo o mundo como um todo. E nós vamos engajar-nos num diálogo para construir um mundo pacífico como uma única humanidade. Eu agradeço muito por ser parte dessa conversação e muito obrigado ao Richard pela sua grande carreira no campo científico.
Japala and other translators as well. And so, Susan, I turn this back over to you. Okay, Sorry, thank you. I guess. Yeah, I just have just a few closing words, Your Holiness. Eu só Thank you so quero, much, Carolyn and Richard, Japala, and Susan Beia, eu agradeço a todos vocês, eu agradeço agradecimento profundo, gratidão profunda Sua Santidade, por compartilhar sua sabedoria, seu coração afável. Muito obrigado e see you de novo. seeing you again sometime soon, hopefully. E vamos esperar que nós nos encontrarmos pessoalmente. E, por favor, mantenha-se saudável. Final message before E eu gostaria de falar sobre uma última mensagem. there is a new film. Tem um novo filme chamado Potencial Infinito. Of you, Your Holiness. E essa é uma foto do senhor e com seu amigo David Bohm. Called your science guru. He's a quantum physicist. David Bohm This film é um físico quântico. is about his life E esse in about 15 hours. E esse filme é a vida e as ideias de David Bohm, que nos leva numa viagem mística e científica à natureza da vida e à realidade. Your birthday, in honor Daqui a pouco, esse vai ser apresentado em breve e, de novo, será apresentado no dia do seu aniversário. in offering this film about your dear friend David Bohm out to the world. E nós somos muito felizes de oferecer e compartilhar a vida desse físico exemplar com o senhor e com todo mundo. Please be well. And Isso é tudo e muito obrigado. E nós amamos o senhor. Thank you. So individual life A, is limited. a vida individual é muito limitada, While we alive, mas enquanto nós somos em vida, our brain devemos utilizar o nosso cérebro combinado com o nosso senso de responsabilidade por todos os 7 bilhões de pessoas. Essa é a ideia. eventually in education field, then Devemos imbuir limited. essa ideia no campo educacional. Por exemplo, a vida individual termina, mas essa ideia vai permanecer por muito tempo. E devido ao aquecimento global, o mundo vai se tornar deserto e nós iremos para um outro lugar. Lot of Eu acho que os seres create more problems. Eu acho que os seres humanos com muitas negatividades mentais, indo para outros planetas, também criará problema lá. Então, eu acho que atualmente nós temos So now, some ideas. que a Índia, com os conhecimentos milenares sobre a mente, nos pode nos ajudar. Same consciousness Nós devemos, por exemplo, nós morremos numa nova vida, is continued. uma para outra vida, nós morremos, o nosso corpo físico, nossa mente grosseira termina, mas na consciência sutil, ela vai vida após vida. This life, brain, O cérebro, different level of consciousness. seja o que você acredita ou não, tem a consciência. A consciência tem vários níveis. A consciência tem vários níveis. A nível grosseiro pertence então esse cérebro. Mas a nível sutil, essa consciência sutil vai vida após vida. Quando nós utilizamos essa vida em um nível profundo, então tem um impacto
tem um impacto a nível profundo na consciência sutil. E esse impacto profundo viaja vida após vida. Memory about past life. Então, por exemplo, tem pessoas que têm memórias de vidas passadas, inclusive eu mesmo. Quando eu era pequeno, This is recognized. eu reconheci algumas coisas que pertenciam a mim no passado, numa vida passada. Uma vez, por exemplo, minha madre me falou Research body member. o mesmo dia que Nobody knows. que esse I already sort of very much excited. que esse pessoal vieram me procurar, eu tinha 3 anos. Eu, por exemplo, naquele dia, eu me senti muito excitado. Minha madre me contou isso, que naquele dia que esses visitantes, pessoas estranhas, vieram na minha casa, vieram me encontrar, e eu corri para eles, e eu reconheci algum deles. Por exemplo, o Khesan Rinpoche, ele tinha um rosário. E eu peguei esse rosário e falei, esse rosário é meu. But seems to see Por exemplo, pode ser uma coisa estúpida, mas isso pode ser alguma indicação. some indication. Isso foi que minha mãe me contou. Mas isso pode ser alguma indicação de alguma memória de vidas passadas. Tibetan boy. E também existe um outro caso de um menino tibetano em Lhasa. And he insists Ele insistiu his place not que o lugar dele não era no Tibete, mas era na Índia. then gradually Então, as is a Tibetan from Tibet comes here, como os tibetanos they also come. vieram aqui, então esse menino também veio. This is not my place. E ele insistiu em falar, esse não é meu lugar. Ele insistiu que o lugar dele era no sul da Índia. Oh, to say. O nome dele é Thubten Serin. Then he insists E ele falou, go to South India. e ele insistiu em ir para o sul da Índia. E os pais deles, com eles, chegaram na Índia e One monastery, previous life. ele falou assim que aí quando chegou em um monastério lá no sul da Índia, e ele falou assim, agora meu óculos está aqui. E eles abriu essa gaveta e o óculos dele estava lá. Very difficult. Então, isso é para explicar que... Case, Então, esses casos demonstram que existe algo the deeper no profundo da nossa mente que é passado de vida após vida. study En- and you Então, carry o, useful life. então é muito importante nós estudarmos e conduzir uma vida honesta, tem um grande impacto na vida futura para quem acredita. So long E a minha prece enquanto o espaço permanecer e enquanto os seres aí permanecerem, possa eu também permanecer para o benefício de todos os seres. E isso tem um grande impacto na minha vida, não só para alguns dias, algumas décadas, mas para muitos, porque eu falo, enquanto o espaço permanecer, enquanto os seres sencientes aí permanecer, possa eu também permanecer. E essas são as palavras de Shantideva. E eu recito todas as manhãs. the wisdom side, E eu medito, isso é para a compaixão, para a bodhisattva. E para a sabedoria, eu recito, isso é um verso que ele recitou em tibetano. Together Together with
So together with Shantideva's lines that I pray on a daily basis, I combine it with teachings on the wisdom side, particularly reciting a short passage from Nagarjuna. Essa é uma cotação de Nagarjuna, que fala sobre a análise do Self is identical with body and mind. do análise do eu, se o corpo possui eu, se o eu possui o corpo, ou se o corpo possui o eu possui o corpo. E quem é que possui quem? E quando você analisa dessa maneira, So I combine that meditation on emptiness using Nagarjuna's lines. As soon as I wake up, I remember these esse verso eu não me lembro de memória, mas é um verso que Sua Santidade sempre recita. So Nagarjuna, you see, mentioned Buddha. We pray Buddha. We believe Buddha. Nagarjuna mesmo disse, nós rezamos para Buda. Onde é o Buda? Onde é o Tathagata? His mind, Buddha's mind. Tathagata é a mente dele ou o quê? E onde é essa mente? Onde é esse Tathagata? To change the words from Buddha to self. Eu sempre mudo as palavras. Em vez de Buda, eu falo eu. Onde And my mind. With brain, my mind. esse meu cérebro é eu? Essa palavra sou eu? Onde está esse eu? Então eu quero vir perguntar, onde vocês estão? Onde eu estou? Well, the neuroscience, Your Holiness, So, shows do ponto de vista neurocientista, This is one of the esse eu não está nenhuma parte I think particular. so beautifully convergent with teachings from Buddhism. Eu acho que essa parte da neurociência combina muito bem com os ensinamentos budistas, que é a análise. Se nós trabalhamos se nós olhamos aonde que está o eu, essa entidade intrínseca, ela se torna que ela está em toda parte do cérebro. Então, isso é um pouco da análise que o senhor descreveu. Onde está o eu? Here, destructive emotion. Agora aqui eu quero falar uma coisa sobre a mente destrutiva. These, destructive emotion. A base Consider I. A base dessa emoção, destrutiva, eu, isso cria meu amigo, meu inimigo, e cria muito mais medo. E isso pode ser eliminado através do altruísmo. Por exemplo, a verdadeira ideia que essa entidade intrínseca existe eu, mas se você investigar onde está esse eu não existe, é designado em base aos agregados. O Buda mesmo também existe em base à designação. Todas as emoções negativas, então, são baseadas, como eu mencionei antes, é baseado nas aparências. Então, do ponto de vista da física quântica, todas as coisas existem como aparência. E todas as coisas existem como aparência. É uma mera designação. Então, devemos... Eu pratico em base à Bodhicitta e em base à sabedoria transcendente. E essa combinação desses dois é muito importante para combater as nossas as emoções negativas. É claro que cada dia eu recito alguns mantras, é claro, mas a minha prática principal é a Bodhicitta. E vaziedade, baseado na originação interdependente. E essas práticas faz um Dalai Lama completamente diferente, faz me tornar uma pessoa completamente diferente. O nome Sua Santidade Dalai Lama não é nada.
pensa profundamente nessas linhas. E eu penso profundamente nessas linhas. E pensar profundamente nos conceitos, nesses conceitos, é muito conducivo, me ajuda muito. Muitas vezes, na literatura budista, eles, em 3 anos, eles falam que em 3 anos nós podemos alcançar a budeidade. Eu acho que isso é uma coisa que não faz sentido. Eu acho que é melhor pensar em eras e eras e eras. O importante é praticar dia após dia, dia a dia, conduzir uma vida significativa. Thank you. Muito obrigada. Obrigado a todos vocês. Em geral, nosso grupo é um grupo pequeno e alguns ouvintes. Mas se como essa vez não tem um contato físico, mas usamos a tecnologia moderna, então alcançou um grande número de pessoas. Pode até ter alcançado 1 milhão de pessoas. Eu espero que a nossa conversação tenha sido de ajuda e principalmente aqueles estudantes que estudam esse tema. Eu espero que eles possam ter tido alguma alguma ideia, principalmente no mosteiro no sul da Índia. Thank you. Obrigado. Agora, eu espero que Rishadev, meu amigo Rishadev, eu espero poder tocar o nariz dele. Eu todas as vezes pego o nariz dele porque o nariz dele é muito pronunciado. Thank you. Thank you. Bye-bye. Okay. Thank you. See you again. See you again. Eu vou colocar esse verso que o Dalai Lama restou na página do Tibete, na Casa do Tibete.